Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem assistiu o nosso último vídeo, deve se recordar desse painel aqui que está à minha frente. Então, para essas pessoas aí que se recordam, sim, estou com o Nissan Versa ainda, um Nissan Versa 2015 de uma cliente, que por sinal ela também é inscrita aqui do canal da CVM Auto, tá? E enquanto no último vídeo sobre esse carro aqui a gente falou sobre os detalhes dele, né, essa questão de detalhe interno, detalhe externo e tudo mais, nesse vídeo aqui nós vamos fazer aquele review, né, com relação ao comportamento dinâmico do carro, pra gente entender como é que ele anda, a questão de consumo de combustível, desempenho, conforto aqui dentro do carro, suspensão, enfim, tudo aquilo que a gente faz quando a gente grava um carro, né, pra vocês aí que estão atrás de um Nissan Versa como veículo seminovo ou até mesmo como veículo 0 km, visto que em termos técnicos, digamos assim, né, com relação ao comportamento dinâmico, o carro não mudou muita coisa, né, de 2015 para cá. Na verdade, esse carro aqui ele é 2016, mas ele foi adquirido em 2015, né, setembro de 2015. Então, vamos lá para o nosso review? Simbora! Então pessoal, como eu falei na cabeça do vídeo, nós vamos fazer aqui o videozinho, o nosso vídeo padrão andando com o carro. Esse aqui é um Nissan Versa com motor 1.0, 12 válvulas, tá? A título de curiosidade, eu acho que eu até comentei isso no vídeo de detalhamento do carro, principalmente quando eu falei da parte de motor. Esse carro aqui ele divide muitas das peças dele com o Nissan March, obviamente, até porque ele é derivado do Nissan March, ele é um sedã do Nissan March, mas ele divide também muitas peças mecânicas com os veículos da Renault, né? Ele divide muitas das peças dele com Sandero, com Logan, até com o antigo Renault Clio também. Lógico, o motor ele é diferente, são motores com calibrações diferentes e tudo mais, só que eles dividem muitas das peças dos seus periféricos. Então, pra gente começar falando aqui, vamos falar do desempenho do carro, tá? Esse motor 1.0 3 cilindros de 12 válvulas, ele tem um desempenho bem interessante, não vou dizer que é um dos melhores da categoria, ele é bem mediano, né? Ele lembra muito o Renault Sandero, que eu tô de segunda marcha, vou simular aqui uma saidinha, tô a 20 por hora, afundei o pé de segunda marcha. Ó, ele cresce até 4.000, 4.500, 5.000 giros. Aí até os seus 5.000, dos seus 5.000 giros até os seus 6.200, ele é um carro, o desempenho do carro ele estagna, mas dos seus 6.200 até o seu corte de giro, que é quando ele entrega toda a potência, que tá aí uma coisa que eu acho curioso, inclusive, esses carros com motor 1.0, acho que eu nunca comentei nos vídeos aqui do canal, mas esses carros 1.0, o pico de potência que eles entregam é sempre em alta, é sempre praticamente ali no corte de giro do motor. Então, ele ainda tem um fôlego, né, acima dos seus 6.250 giros até os seus 6.500, 6.700, que é quando ele corta, mas é um desempenho assim bem mediano. Esse motor em especial, né, aliás, o desempenho do Nissan Versa, em termos de retomada de velocidade, em termos de 0 a 100 e tudo mais, ele se assemelha muito ao desempenho do motor 1.0 12 válvulas da própria Renault, que inclusive nós testamos o Renault Sandero com essa motorização 1.0 12 válvulas SCI, tá? Lembrando, são motores diferentes, tá? Mas os desempenhos são muito parecidos. O desempenho dele foge um pouco da regra dos motores multiválvulas, né? Porque assim, ele não é um motor muito elástico em toda a sua faixa de giro. Como eu falei para vocês, até os seus 5.000 giros mais ou menos, ele é um motor, ele entrega um torque legal. O torque dele está disponível máximo, se eu não me engano, a 4.000, 4.200 rotações, seus 10 kg de torque. Mas depois ele dá uma apagada, né, em termos de desempenho, você não sente mais o motor crescendo, né? Então não é um desempenho assim como a gente costuma ver por aí nos carros com motores 12 válvulas. O fato dele ter um desempenho parecido, que lembra muito na verdade o Sandero, né, o Logan também, se a gente for falar de concorrentes aqui, vamos falar do Logan, então em vez de falar de Sandero, ele é um desempenho mediano. Então assim, o desempenho que ele entrega em termos de agilidade tá naquela média ali
entre um motor 1.0 Firefly, por exemplo, né, ou do Fiat Argo, que a gente pode citar, e os motores 1.0 do HB20, né, aspirados, obviamente, o motor 1.0 12 válvulas do HB20 e do Ford Ka. Ainda falando sobre essa questão de desempenho, deixa eu falar para vocês aqui então com relação ao consumo de combustível, tá? E uma coisa que me surpreendeu, uma coisa que me chama muita atenção nesse carro, acho que chama a atenção de todo mundo que vê esse carro na rua, é que esse carro ele é muito grande. Então ele passa uma falsa sensação de ser um carro extremamente pesado, e não é. A gente está falando de um carro aqui de seus 1.060 e pouquinhos quilos, né? Um carro leve, visto se a gente for comparar com o Ford Ka, por exemplo. O Ford Ka ele consegue ser mais pesado do que esse carro. Eu tô falando do Ford Ka porque é meu carro. Ele consegue ser mais pesado do que o Nissan Versa, que é um carro que tem um porta-malas gigantesco. Ainda falando sobre desempenho, eu quero deixar também um ponto positivo aí, uma coisa que me surpreendeu muito positivamente com relação ao consumo de combustível. Esse carro aqui o consumo divulgado pela Nissan, se não me falha a memória, é de 8.4 km por litro em circuito urbano quando abastecido com etanol e 10.4 km por litro de etanol quando na estrada. Interessante aqui, ó, estamos num semáforo, eu vou reduzir bastante aqui para uma segunda marcha, se bobear, 20 por hora, segunda marcha. Eu vou dar uma afundada de pé aqui para vocês entenderem mais ou menos como seria aí uma retomada de velocidade. Eu vou afundar o pé, afundei, 2.000, 3.000, carro crescendo, 4.000, cresceu, parou, terceira marcha, quase 80 por hora. Mas enfim, voltando aqui para o consumo de combustível, 8.4 km por litro de etanol na cidade, 10.2 km por litro de etanol na estrada. Gasolina, a Nissan divulga 12.5 km por litro, se eu não me engano, na cidade, né? E 15.1, 15.2 km por litro de gasolina na estrada. Eu já tive a oportunidade de andar com esse carro tanto na cidade quanto na estrada por diversas vezes. Na cidade eu já consegui com esse carro aqui no etanol 8.8 km por litro aferidos na bomba, tá? Na verdade no computador de bordo ele estava marcando 9 km por litro de etanol e ele deu 8.8 na bomba. Na estrada eu me surpreendi, eu fiz uma viagem com esse carro uma vez de aproximadamente 500 km e o consumo médio dele andando a 100, 120 km por hora, nessa faixa entre 100 e 120, no plano, 3 pessoas dentro do carro, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, mais bagagem, eu consegui 12.5 km por litro na estrada com etanol. Na gasolina, na cidade, rodando também 100% do tempo com ar-condicionado ligado, eu consegui 10.3 km por litro de gasolina, foi a minha melhor média com esse carro. E na estrada, eu consegui uma média muito próximo do que é divulgado pela própria Nissan, eu consegui 14.9 km por litro rodando com esse carro. Legal. É isso aí, besteira no trânsito, mas vamos lá. Então assim, bem parecido, não é o que é divulgado, mas um consumo parecido. Como eu falei, me surpreendi positivamente, porque eu esperava um carro muito mais pesado, muito mais manco, que isso comprometeria o consumo de combustível, mas não foi bem assim, tá? Então tá aí um ponto positivo também para o Nissan Versa. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui do carro também, com relação agora à suspensão. Esse carro aqui ele é um carro confortável, a suspensão dele, ela filtra bem as irregularidades do asfalto, ela tá dentro dos padrões esperados. Isso você rodando na cidade, tá? Agora na estrada, em velocidades superiores a 120 km por hora, ela começa a copiar bem as irregularidades. Enquanto ela filtra bem na cidade, na estrada ela copia bem ali as irregularidades que nós temos no asfalto. Então isso pode... isso compromete um pouquinho o conforto aqui dentro quando você está rodando na estrada. Nada que atrapalhe, até porque o carro ele até que é um carro estável você andando a 100 km por hora, mas se você quiser abusar um pouquinho mais da velocidade, aí ela já não filtra tão bem assim, por exemplo, na estrada, as ondulações, ela passa muito aqui para dentro, e aí você tem uma sensação de que o carro fica muito bobo, de que você vai perder a traseira do carro, tá? Então assim, é uma suspensão boa para você rodar na cidade. Para a estrada, ela atende bem até seus 100, 110 km por hora, mas acima disso aí, acima de 120, ela transmite a sensação de que o carro fica um pouco bobo. Esse carro aqui, ele é calçado com pneus 185/65, se eu não me engano, aro 15,
E esses pneus aqui contribuem também para o conforto interno aqui dentro do carro. Em especial esse modelo, né, que nós estamos agora no momento, ele está com os pneus já próximos à sua data de validade. Isso se já não venceram, eu vou até dar uma olhada depois para passar para a dona do carro. E os pneus eles estão começando a esfarelar, então isso deixa o conforto aqui um pouco prejudicado, né? Inclusive o carro fica com um rodar um pouco mais áspero, tá? Mas é um pneu também aí que prioriza o conforto aqui dentro. Vamos fazer aqui uma retomada de novo de segunda marcha. Segunda marcha, 20 por hora, afundei o pé. O carro vai, ó. Então se você precisar de um pouco mais de desempenho, o carro lhe entrega. Dá pra fazer uma ultrapassagem tranquilamente. Você mantém 120 por hora tranquilamente na estrada. Enfim. Bom, já que eu falei já de suspensão, falei dos pneus aqui também que contribuíram para o conforto, eu quero falar agora da direção. A direção dele é uma direção elétrica, né, com assistência elétrica, aquela famosa direção elétrica progressiva, ou seja, ela é muito leve em manobras, né? Essa direção ela deixa o carro bem leve em manobras, não tão leve quanto os seus concorrentes, tá? Ela consegue ser mais leve do que a direção eletrohidráulica do Logan, mas ela não chega a ser tão leve quanto a direção do HB20 quanto a direção do Ford Ka, principalmente a do Ford Ka, né, o K+, no caso. Ela é uma direção leve para manobras, ela vai ganhando peso, né, conforme o carro vai aumentando a velocidade, só que ela não é tão precisa assim. Então você está aqui andando com o carro, você toca no volante, ele não responde tão rápido quanto deveria responder, né? E acima de 100 km por hora, por exemplo, você tem que ficar toda hora aqui corrigindo aqui a direção na mão. Então ela não é tão precisa quanto os seus concorrentes. Conforto aqui no carro é um conforto muito bom. O carro é um carro confortável, principalmente para quem anda atrás, tá? Ele tem um espaço muito grande aqui no banco traseiro. As pessoas viajam tranquilamente aqui dentro, como eu falei. Eu fiz uma viagem de um pouquinho mais de 500 km com esse carro. Você acha a posição de dirigir aqui muito fácil no carro. Por mais que esse volante ele só tenha regulagem de altura, por exemplo, você acha a posição de dirigir muito fácil aqui. Esse banco ele tem regulagem de altura e de profundidade, tá? Normal, profundidade é padrão, mas ele tem regulagem de altura, então dá pra achar uma posição bem legal aqui de dirigir. O ar-condicionado dele gela legal, gela bem, tá? Poderia ser melhor. Agora, uma coisa que no meu ponto de vista que compromete o conforto dentro do carro em si é o barulho do motor invadindo aqui dentro. Na cidade a gente não percebe tanto, até porque, por exemplo, eu estou a 70, quase 80 km por hora aqui agora, a 2.500 giros, mas na estrada, a 4.000 giros, o barulho começa a invadir bastante aqui dentro da cabine, então isso, no meu ponto de vista, compromete um pouquinho o conforto dentro do carro, tá? Então falamos sobre desempenho, falamos sobre consumo de combustível, falamos sobre conforto, suspensão, falamos sobre a questão da direção do carro. E uma última coisa que falta falar para vocês, é uma outra coisa que me surpreendeu também, o valor de seguro desse carro. A dona desse carro, a minha cliente, né, ela paga um valor pro perfil dela em torno de R$1.000 o seguro desse carro, um valor baixo, até porque ela nunca, enfim, ela nunca bateu o carro, já dirige há muito tempo, né, tem um perfil bastante conservador. Se eu fiz uma cotação para mim, né, como se eu fosse o dono desse carro, e o seguro dele, né, pro meu perfil de condutor, ele gira em torno de R$1.200. Para ser mais preciso, para ser mais exato no valor, o valor da seguradora, eu cotei até pela própria Mafre, inclusive, que é a seguradora que eu tenho o seguro dos outros carros, o valor ficou em R$1.217,30. Eu achei um preço muito bom, visto que o preço de peças que ele tem, ele não é um carro muito visado para roubo, isso é interessante, ajuda a baratear no custo de seguro. Então eu me surpreendi aí positivamente na questão do valor de seguro, tá bom? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o Nissan Versa, podem deixar nos comentários, podem me procurar no Instagram, terei o maior prazer em falar com vocês. Como eu já disse outras vezes, eu procuro responder o mais rápido possível. Meu tempo de resposta para os comentários aí não passa de 24 horas. Então se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. E aquele ali tá com pressa. Podem me procurar que a gente conversa mais aqui sobre o Nissan Versa.
tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, seus parentes, seus amigos. Deixem um like aí que ajuda bastante a gente aqui. Ultrapassamos a meta dos 400 inscritos aqui no canal. Isso pra mim é uma vitória, porque somos 400 pessoas de uma mesma família. Eu gosto de tratar assim, tá? Nosso objetivo agora é chegar aos 500 inscritos, para que a gente possa continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Então, só um lembrete final. Vídeos aqui no canal todas as quartas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Às quartas-feiras, vídeos de temas da mecânica. E aos domingos, os nossos vídeos de review, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!